Todos os irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós estamos no módulo de História da Igreja, né? Esse é o nosso curso do Instituto Teológico Batista Missionário, onde nós estamos na terceira aula. Então, essa é a aula de número 3, onde nós aprendemos na aula de número 1 sobre o avivamento, o período do avivamento dos pietistas, dos morávios, a teologia e a história de Wesley, o metodismo. Na aula de número 2 nós falamos um pouquinho sobre o período do iluminismo, e essa nossa aula nós falaremos sobre o liberalismo teológico, o fundamentalismo e a neo-ortodoxia. Então, esse período da história da igreja ele é conhecido como a igreja moderna, né? E também igreja contemporânea, quando nós falamos de neo-ortodoxia, ok? Liberalismo teológico é um ponto extremamente importante, uma mudança totalmente relevante na história da teologia moderna, e resposta a isso nós veremos um pouquinho mais detalhadamente sobre fundamentalismo e a neo-ortodoxia, tá, ok? Bom, aqui eu queria deixar para vocês como recomendação de bibliografia sobre esses assuntos que nós iremos tratar. Então, temos 2 livros aqui. O primeiro é sobre Teologias Contemporâneas das Edições Vida Nova, de Ed Miller e Stanley Grains. É um bom livro para nós conhecermos um pouquinho mais sobre a vida de algumas pessoas que nós falaremos aqui, e do que foi a neo-ortodoxia, em que período ela aconteceu, quem são os principais expoentes e por aí em diante. Esse segundo livro que eu gostaria de recomendar para vocês é Uma História do Pensamento Cristão, o volume 3 em específico para esse material que a gente vai falar hoje, um pouquinho sobre a teologia liberal, o fundamentalismo e a neo-ortodoxia. O autor é o Justo González, é um teólogo cubano, que é muito respeitado no meio acadêmico. Ele escreveu, além desse livro, de Uma História do Pensamento Cristão, em 3 volumes, ele escreveu uma outra história do pensamento cristão, que trata um pouquinho mais de detalhes sobre o período dos pais da igreja dos primeiros séculos. E também ele tem um outro livro complementar a esse, que é uma história ilustrada do cristianismo, também, que você pode usar ele, e ele entra mais com parte histórica. Esse livro, em específico, ele fala bastante da teologia do tempo, a visão teológica desses neo-ortodoxos, dos liberais e por assim em diante. Okay? Então, esses livros é uma recomendação do nosso instituto para que você se aprofunde um pouco mais no assunto que nós trataremos hoje. Pois bem, aqui então, como em outras aulas, nós sempre deixaremos uma linha do tempo sobre a história da igreja, né? Então, aqui é claro que é um breve resumo. Hoje a gente vai falar um pouquinho, e aqui vamos dar ênfase sobre a igreja moderna e a igreja contemporânea do século XVIII, XIX e XX. Mas, só recapitulando um pouco, já falamos lá no nosso primeiro módulo sobre a igreja antiga, falando sobre a doutrina dos apóstolos, os pais da igreja, né, a doutrina dos pais da igreja que nós denominamos patrística, até a queda de Roma. Aí depois nós falamos sobre o período da teologia escolástica, que está dentro da Idade Média, o período medieval, né, que nós conhecemos assim, a era monástica, a reforma protestante que se deu ao final da Idade Média, a Contra-Reforma, que é a reforma da Igreja Romana, um protesto contra a ideia protestante, de Martinho Lutero, de Zwinglio, de João Calvino, né, e de outros tantos, que começou em John Huss. Bom, e na Idade Moderna, que enfim nós entramos no nosso módulo desse semestre, falamos sobre o puritanismo, o pietismo, os irmãos morávios, falamos sobre eles também, o metodismo, o iluminismo e o liberalismo teológico, que é um pouco da nossa aula de hoje, somado à neo-ortodoxia, já do século XX, que nós trataremos aqui. Então, nós temos os outros temas, o pentecostalismo, neopentecostalismo, o niilismo, vamos falar um pouquinho de teísmo aberto também, que ocorreu aí no final do século XX, início do século XXI, a gente tem uma
uma ideia da idade contemporânea, essa teologia contemporânea. Pois bem, aqui então eu coloquei para que nós fizéssemos uma reflexão dos principais expoentes do assunto que nós iremos tratar: Immanuel Kant, Friedrich Schleiermacher, Karl Barth, Emil Brunner e Rudolf Bultmann. Então, aqui esses teólogos, diremos assim, eles influenciaram muito o pensamento desse tempo. É bem verdade, como vocês já viram na última aula, Immanuel Kant ele foi um filósofo, falou de teologia, mas a ideia da filosofia dele, um pouco da teologia que ele deixou, ele influenciou muito através da ideia do racionalismo, a ideia do liberalismo teológico, ok? Que nós damos como fundador no século XVIII, Friedrich Schleiermacher. A gente vai falar um pouco mais dele no próximo slide. Karl Barth, ele foi o fundador da neo-ortodoxia, contemporâneo de Brunner, e também vamos falar um pouco sobre os dois. E por último, que nós não temos na nossa apostila, mas eu achei por bem acrescentar aqui, devido à influência da ideia dele, na teologia neo-ortodoxa e um pouquinho do liberalismo também, Rudolf Bultmann, ok? Vamos lá. Aqui, então, falando sobre o liberalismo teológico, nós, como já mencionado anteriormente, Friedrich Schleiermacher, ele foi o precursor do liberalismo. É bem verdade que existiam teólogos anteriores a ele que influenciou muito nesse pensamento e trouxeram ideias para que ele pudesse compor, mas nós vamos dizer que ele é o precursor, o fundador do liberalismo por conta dele ter escrito, ele ter deixado como herança as teologias que construíram o liberalismo teológico. Friedrich Schleiermacher ele nasceu em 1768 e viveu até 1834. A teologia liberal, nós deixamos esse texto aqui para a reflexão dos irmãos, a teologia liberal foi o início de um novo tempo. Essa nova teologia rompeu com a tradição da ortodoxia, e quando nós falamos a ortodoxia aqui, nós estamos nos referindo ao período da Reforma Protestante, e esse rompimento trouxe uma imensa herança para as gerações seguintes, o que, de certa forma, é considerado como um desvio do verdadeiro cristianismo. Pois bem, então, quando nós falamos de herança aqui, nós entendemos que nem sempre a herança que nos é deixada ela é boa, né? Aqui, as gerações seguintes beberam dessa fonte que Schleiermacher deixou, e para nós que professamos a fé no cristianismo ortodoxo, nós consideramos que o liberalismo teológico foi, de certa forma, por assim dizer, um rompimento, uma herança ruim que foi deixada na teologia através do pensamento desses teólogos, sobretudo de Friedrich Schleiermacher. Aqui eu coloquei um fluxo para que nós façamos uma reflexão sobre essa questão da ideia de Schleiermacher, e aqui também ele engloba um pouquinho mais do pensamento de todos os teólogos que compõem o liberalismo, ok? Então, por que tem aqui a informação dos moráveis, dos irmãos moráveis que nós aprendemos lá na primeira aula? Porque Friedrich Schleiermacher, ele desde criança, o pai dele era um capelão, né, do exército, um capelão ortodoxo que fazia a obra da evangelização, e percebeu que o seu filho era um rapaz muito ativo desde criança. Então, com uma ideia muito de independência, muito de autossuficiência, o pai dele colocou ele para estudar numa escola de moráveis, dos irmãos moráveis, onde ali a ideia do pietismo traz um fervor, né, do encontro da experiência com Deus muito intensa, como os irmãos já aprenderam, e com a ideia de que se Friedrich Schleiermacher tivesse um encontro real com Cristo, ele seria humilhado ali, então desde a sua infância teria uma experiência diferente, entendesse talvez que ele não era autossuficiente. Então os planos do pai dele a princípio foram satisfatórios, porém quando Friedrich Schleiermacher ele foi estudar teologia, ele teve uma resposta no ponto de vista dele não satisfatória,
por algumas questões teológicas. E lembrem-se, irmãos, existe uma frase que existe que nós somos filhos do nosso tempo. Então, Schleiermacher estava num ambiente onde havia ali uma predominância do iluminismo, século XVIII, século XIX, onde o iluminismo ele era uma ideia muito forte. Então, o iluminismo ele trazia a ideia de que o homem havia rompido com Deus, né? Então, Deus ele não era mais o Senhor de toda a criação, porque as descobertas do século XVIII e XIX mostraram na ideia deles que talvez esse Deus não tinha tanto domínio de todas as questões. Então, onde a ideia dos moráveis influencia Schleiermacher na sua teologia? Influencia no aspecto na qual ele considera que todo o conteúdo doutrinário e histórico que a Bíblia traz para a fé cristã, ele não era mais suficiente ou necessário para que o ser humano viesse conhecer a Deus e, por consequência disso, ter um novo nascimento. Então, a ideia dos moráveis aqui, que ele levou consigo na sua teologia, mas de uma forma um pouco distorcida, é que a salvação ela vem através da experiência. Então, uma experiência mística que o ser humano tem com Deus. É um pouco da ideia do pietismo, mas um pouco distorcida, onde Schleiermacher disse que a salvação ela não vem pela fé, mediante a graça, ela é suficiente na experiência mística, sem o conhecimento da verdade sobre Deus. E voltando um pouquinho ao que eu tinha dito, Immanuel Kant, né, e o iluminismo, essas duas partes do gráfico, influenciaram muito a mente de Schleiermacher para construir sua teologia, onde, através de Immanuel Kant e também do iluminismo, Schleiermacher trouxe para sua teologia a ideia de que a Bíblia era um documento falível, né? Então a Bíblia ela não é inerrante e a Bíblia ela é insuficiente. Também na ideia de Kant, Kant ele colocou como a religião. Então Kant ele procurava um ponto de equilíbrio de vida social para o ser humano. E ele encontrou na fé cristã esse ponto de equilíbrio, dizendo que as doutrinas, o conjunto de doutrinas bíblicos, ele era um fator para guiar o homem para um bom caminho. Então, ele não dava a ideia de que a Bíblia era a palavra de Deus, mas a Bíblia era um manual moral. Então, Immanuel Kant escreveu na sua teologia isso e influenciou diretamente a ideia de Schleiermacher, trazendo isso para dentro da sua teologia, ok? E também o iluminismo, que essa ideia de que o homem ele não precisava mais de Deus para chegar até o conhecimento da verdade, porque nesse período houveram bastante descobertas arqueológicas, onde, por exemplo, as pessoas entenderam que a linguagem, isso também tem muito a ver com a crítica textual aqui, a linguagem bíblica era, no tempo que foi escrita em hebraico, era uma linguagem comum, havia muitos livros com a mesma ideia que a Bíblia, com essa mesma linguagem, e por isso eles consideraram a Bíblia como um livro ordinário, né, na crítica textual que a gente vai voltar daqui a pouquinho aqui. Então, esse iluminismo trouxe essa ideia também através de Darwin, posterior a Schleiermacher, né? Darwin ele escreveu A Origem das Espécies, então ele trouxe à tona a ideia da evolução das espécies, onde o ser humano passou a entender que a Bíblia não era fonte única de desenvolvimento humano, de religiosidade, de verdade, e trouxeram aí essa ideia do evolucionismo como um segundo manual, ou um manual complementar suficiente para que as pessoas viessem a crescer e transformar a humanidade. Essa era a ideia deles. Okay? E também aqui a teologia fora da igreja, o que nós queremos dizer com isso é que no século XIX, os teólogos daquele tempo entenderam, os estudiosos também entenderam que a teologia e a ciência até aquele momento estava muito nas mãos da Igreja Católica. Então, apesar de ser um período posterior à Reforma Protestante,
houve ali, ainda muito na mão da Igreja Católica, eles detinham todo o conhecimento sobre as questões teológicas, por assim dizer, na mente deles, e também sobre a ciência. Então, aqui a ciência, a teologia rompeu com a Igreja e trouxe essa nova ideia da teologia liberal. A crítica textual, como nós comentamos, foi um fator que nasceu na Alemanha, onde os teólogos passaram a fazer análises bíblicas, encontraram no ponto de vista deles erros na Bíblia, e por esses erros eles consideraram que a Bíblia não era um documento fiel, né? Não era um documento suficiente para que trouxesse a verdade e a transformação, uma vez que um documento que contém falhas na visão dos liberais, ele não preenche todas as lacunas do ser humano. A gente vai falar um pouquinho mais disso quando a gente focar no fundamentalismo, que é uma resposta sobre a questão do liberalismo teológico. Tá ok? Bom, então a ideia aqui é que os liberalistas eles não encontravam fundamentos na historicidade da palavra de Deus. Eles queriam encontrar coisas que a Bíblia não traz. Então, a Bíblia não é um manual de ciência, né? Não é um manual de experimentos, ela é a palavra de Deus, ela tem que ser entendida como a palavra de Deus, e esses teólogos liberais, por conta de todos esses fatores, a influência de Immanuel Kant, o iluminismo, a teologia fora da igreja, e também a crítica textual, eles entenderam que a Bíblia não era suficiente, eles não acreditavam, por exemplo, né, que Jesus teve um nascimento virginal. A ideia do teólogo liberal é que Jesus ele é fruto de um relacionamento de Maria com José. Eles não acreditavam também nos milagres narrados nas escrituras sagradas e outros fatores que também a gente vai comentar posteriormente, ok? Bom, então ainda falando sobre esses expoentes, eu inseri mais um teólogo aqui, temos Hegel, temos vários outros teólogos, mas só falando da obra de dois deles, que é Schleiermacher e Kierkegaard, né, que Søren Kierkegaard foi também um teólogo que nasceu em 1813, viveu até 1855, influenciou grandemente através da sua teologia a ideia do liberalismo teológico. Schleiermacher trouxe como as suas principais obras, então, um livro chamado A Cerca da Religião, discursos aos seus desprezadores cultos, né? Então um pouco de uma afronta sobre a ortodoxia cristã. Ele fala sobre a fé cristã na perspectiva liberal e os discursos também, né? Onde ele traz um pouquinho disso que eu comentei sobre a questão da historicidade, sobre a questão da fidelidade das Sagradas Escrituras e sobre as experiências, né? As experiências místicas que fazem com que por exemplo, eles, na ideia liberal, descartem a ideia de que nós somos salvos pela fé. Já que somos salvos pela fé, então nós não precisamos da história bíblica para nos guiar, sendo que a fé é que nos salva e não as histórias, né? Então é um pouquinho de uma distorção da ortodoxia, um pouquinho não, uma grande distorção da ortodoxia cristã. E Kierkegaard, ele trouxe aí as suas principais obras, o ponto de vista para o meu trabalho como autor, então ele escreveu um pouquinho sobre os fundamentos teológicos segundo a sua perspectiva, e fragmentos filosóficos também, então ele trouxe algumas ideias filosóficas sobre a teologia liberal, a visão do seu tempo. Então foram dois homens aí que influenciaram muito, não somente as pessoas que viveram no seu tempo, mas até hoje nós temos grandes reflexos em nossas universidades teológicas, em algumas igrejas na América e até no Brasil, nós temos grande influência da teologia liberal. Okay? O propósito da teologia liberal, nós destacamos alguns aqui, e o autor da nossa apostila do Seminário Batista, do nosso curso teológico, colocou lá 3 principais pontos, temos outros vários, mas é importante
enfatizar alguns deles. Então, aqui, o propósito da teologia liberal é negar a infalibilidade da Bíblia, ou seja, a Bíblia contém erros e falhas. Essa ideia é a herança da autocrítica, da crítica textual que nós comentamos, onde o homem encontrou ali, segundo dados históricos, arqueológicos, que haviam alguns erros na escrita segundo o ponto de vista do liberal, ok? Da autocrítica. A inerrância, então, eles negavam a inerrância bíblica, ou seja, a Bíblia não está livre de contradições históricas e científicas. Esse é o ponto principal, irmãos. Então, hoje, pode perceber, se você quer identificar quem é um liberal nos dias de hoje, você vai ver ele com a Bíblia na mão dizendo assim, olha, essa palavra contém erros, e quando, vou dar um exemplo aqui de que muitos falam, por exemplo, eles falam, a Bíblia não fala sobre os dinossauros, e o dinossauro é um fato, né? Então, quando nós pegamos em pesquisas arqueológicas, e nós temos fósseis de dinossauros que viveram, mas a Bíblia não relata. Então, eles colocam como que se a Bíblia fosse um livro não perfeito, que não narra alguns acontecimentos que são fatos históricos. Então, isso é um erro grotesco, porque nós sabemos que a Bíblia não tem esse propósito. O propósito da Bíblia não é fazer um estudo, um experimento científico e nos provar sobre essas questões, de forma alguma. O propósito da Bíblia, a Bíblia é um livro espiritual, tem um fundamento eterno, então essas questões aí, elas são descartadas para nós, não é dessa forma que nós lemos a Bíblia. Então há um equívoco muito grande sobre essa questão do ponto de vista dos liberais. E também eles negam a suficiência da palavra de Deus, ou seja, a Bíblia não é o único parâmetro necessário para equipar o ser humano para uma vida de fé e serviço. Então, isso aqui é o resultado do iluminismo do século XIX, final do século XVIII, século XIX, onde trouxe toda a ideia das pesquisas, onde o homem ele passou a ser um ser culto, onde, através das ideias de Darwin e de outros cientistas, filósofos, trouxeram uma nova esperança, né? E a ideia que o liberal tinha é que o homem ele evoluiria, então o mundo seria evoluído cada vez mais através do conhecimento, e a solução para a humanidade seria adquirir o conhecimento. Então, aqui nós claramente rechaçamos essa ideia como cristãos, não desprezando a ideia do conhecimento, dos estudos, eles são importantes. Nós também temos que ter a ideia de que o cristão ele não deve se apartar da ciência de forma alguma, ele deve sim se aprofundar na ciência, como nós temos como experiência muitos grandes cientistas da história, eles foram cristãos, então dá para andar sim junto, ser um cientista e ser um cristão. Isso aí é totalmente normal. O que nós não podemos é apagar a chama da nossa fé e colocar como a Bíblia um documento que não nos dá parâmetros necessários para a vida e serviço da fé cristã, ok? Então, esses são dois homens que contribuíram muito com a teologia liberal. E aqui, imediatamente, nós temos, por volta de 1920, então, uma resposta sobre a questão da teologia liberal, onde foram escritos os 12 volumes, né? Então, os 12 fundamentos, né? Os fundamentos, que são 12 volumes escritos, livros escritos, para rebater a questão da teologia liberal. Então, o que acontece? O cenário aqui ele começa a mudar pelo seguinte: a ideia da teologia liberal era que o homem ele era suficiente na evolução da história e das descobertas científicas, mas logo depois desse período do século XIX, nós sabemos que nós tivemos a Guerra Mundial. Então, a guerra ela trouxe um verdadeiro espanto e acabou, como fato, rechaçando toda a ideia, né, de que aqueles homens achavam que o ser humano agora seria diferente por conta da ciência, por conta das descobertas. Eles viram que eles estavam redondamente
enganados, ok? Então, esses fundamentos, esses 2 volumes escritos, eles trazem muitas verdades, combatendo a ideia do liberalismo teológico, rechaçando toda essa questão do liberalismo teológico, e eles colocaram como alguns fatores, que a gente comentou um pouquinho, rebatendo, se levantaram contra isso, eles se inspiraram em 3 pontos principais que vinham da teologia liberal. Então, o primeiro deles é a origem das espécies, que eu já comentei, a tese de Darwin sobre a evolução das espécies. Então, com isso, ele rechaça o criacionismo bíblico, ele dá uma ideia de um evolucionismo onde nós não tivemos uma origem conforme é relatado na Escritura Sagrada em Gênesis. E, bom, quando Darwin faz isso, quando essa teologia liberal se apoia nesse argumento, então nós colocamos por terra toda a historicidade bíblica, toda a inerrância bíblica. Então, os fundamentalistas eles se levantaram sobre essa questão, né, de Charles Darwin, que foi um livro de 1859. Também se levantaram contra a ideia da autocrítica alemã, a crítica textual que nós comentamos, e sobre a teologia liberal, né, os fundamentos que Schleiermacher, Kierkegaard e outros tantos teólogos colocaram em seu tempo. Então, o fundamentalismo foi essa ideia de que esse cristianismo que estava sendo pregado nas igrejas por volta de 1920, antes disso, é claro, mas já entrando no século XX, eles entenderam que isso era um erro, né? Isso era um erro isso não era cristianismo. Então, eles rechaçaram essa ideia e voltaram às bases da ortodoxia cristã. Então, no desejo, no anseio de recuperar as verdades da ortodoxia, e é claro, quando nós mencionamos aqui a ortodoxia, nós vamos diretamente ao período da Reforma Protestante, né? Como nós já comentamos, e trouxeram à tona alguns pontos que eram profundamente relevantes para o retorno da ortodoxia. Então, esse ponto, aqui nós destacamos 7 deles, de muitos outros, mas, sobretudo, falava sobre a inerrância das Escrituras, então, inerrância no sentido que nós já comentamos, que a Bíblia não é um livro científico, e sim é um livro religioso, espiritual, onde Deus ele inseriu, durante o período da história da humanidade, todos os fundamentos, toda a base na qual nós necessitamos para viver uma vida reta diante de Deus. Ok? Também eles voltaram para a questão da Trindade. A Trindade também era rechaçada pelo liberalismo teológico, então toda a questão que não tem explicação, que precisa do argumento da fé, eles rechaçavam. Então, a ideia do liberal era o seguinte, de que todo experimento, todo fator, vamos dizer assim, que não tivesse comprovação científica, ele deveria ser automaticamente rechaçado. Então, eu acho que fervia na cabeça dos liberais o funcionamento da Trindade, né? Então, a Trindade, a pericorese, né? Como funciona essa Trindade? Então, eu acho que isso bagunçava a cabeça deles e eles rechaçaram como verdade, como os demais milagres e outros pontos que nós já comentamos. A união hipostática de Cristo, ou seja, as 2 naturezas de Cristo, 100% homem, 100% Deus, eles não conseguem um experimento científico para a comprovação dessa união hipostática, então eles automaticamente rechaçavam, mas o fundamentalismo traz à tona, olha, nós cremos na Trindade, cremos na união hipostática, ele é 100% homem, 100% Deus, ele é Deus trino, ele é Deus uno, ok? Eles não criam também na expiação vicária, ou seja, na morte substitutiva de Cristo, na ressurreição corpórea de Cristo. Então, o liberal ele cria diferente, né? O liberal ele cria o seguinte, olha, essa ideia de ressurreição é uma ideia que está na cabeça dos discípulos. Eles construíram
essa ideia para que Cristo se tornasse Deus através dos relatos de Paulo. Então, eles não acreditavam na ressurreição corpórea. Quando eles falam de ressurreição, eles trazem uma ideia de que, olha, a ideia da ressurreição é um conto, é um mito, para que as pessoas entendam que toda vez que nós cometemos um bom ato, um exemplo, né, que eles tratavam assim, um bom ato, então Cristo está ressurgindo em nós, está renascendo em nós. Então, a ideia do liberal para a ressurreição de Cristo é essa, que é uma ideia totalmente equivocada. Nós, que somos ortodoxos, e podemos sim ser chamados de fundamentalistas nesse aspecto, né? Nós acreditamos que Jesus ressuscitou corporeamente, ok? E, bom, a historicidade dos milagres, que eu disse que eles tiraram da Bíblia, a gente vai falar um pouquinho mais para frente, repetir um pouquinho na neo-ortodoxia essa questão, e a salvação pela graça mediante a fé, tá ok? Então, essas são as respostas do fundamentalismo acerca do liberalismo teológico. Então, de certa forma, nós todos podemos nos considerar fundamentalistas quando nós olhamos esse ponto, que são respostas bíblicas, teológicas, são pensamentos da ortodoxia cristã para responder uma teologia totalmente deturpada, que foi a teologia liberal. Ok? Bom, quando nós falamos de teologia liberal e de fundamentalismo, hoje, se nós pegarmos a nossa igreja batista tem uma ideia fundamentalista em certos pontos, como nós destacamos aqui, e se os irmãos se lembrarem, para a gente fazer uma aplicação, né, sobre todo esse ponto da história sobre os nossos dias, se os irmãos bem se lembram, no ano de 2020, no último ano, nós tivemos uma manifestação de um pastor liberal, onde ele rechaçou a inerrância da Bíblia, diz que a Bíblia é um livro antigo, que deve ser atualizado, é um livro que discrimina o homossexualismo, é um livro que apoia a escravidão, e quando ele dá a ideia de apoiar, se baseando que a Bíblia não rechaça diretamente, então logo ela apoia. E sobre a questão do homossexualismo, a Bíblia é clara em vários relatos. Nós vemos em Romanos, nós vemos em outros pontos da história bíblica, que sim, a Bíblia considera como um pecado, né? Um pecado, o pecado chamado pecado do homossexualismo. Nós sabemos que vai contra a natureza de que Deus criou o homem e a mulher. Então, esse teólogo, esse pastor, é um pastor até bem conhecido no meio secular, ele defendeu essas ideias liberais, e essa é uma herança que lá no século XVIII, XIX, foi construída, e até hoje nós vemos sinais de manifestações em nosso meio atual, nosso meio chamado evangélico cristão atual. Ok? Pois bem. Bom, por último, eu queria conversar com vocês sobre a questão da neo-ortodoxia, né? Então, a neo-ortodoxia, como nós comentamos já, ela também foi uma resposta à teologia liberal. O fundador da neo-ortodoxia foi Karl Barth. Ele nasceu em 1886, viveu até 1968. Podemos ver que ele é quase contemporâneo de alguns de nós, não de mim, né, mas de alguns de nós. E aqui eu coloco um texto também para nossa reflexão, né, sobre a neo-ortodoxia. Ela foi uma resposta ao liberalismo, como nós comentamos, onde Barth tentou resgatar a ortodoxia da reforma protestante, que é o que nós comentamos no tempo da reforma. Porém, quando analisamos a fundo, ele adotou parcialmente a ortodoxia da reforma e incrementou novos elementos que geram grande controvérsia até os dias atuais. Então, no tempo de Barth, a ideia foi denominada, né? Então, isso é posterior, é claro, a ideia, o termo neo-ortodoxia. No tempo, eles diziam neo-ortodoxia
referendo-se aqui, olha, então depois desse período do liberalismo teológico, desse iluminismo que não deu certo, que a guerra mostrou a fragilidade do pecado humano, então vamos voltar à ortodoxia da época da Reforma. Então essa neo-ortodoxia foi criada nessas bases. Karl Barth ele foi doutrinado, por assim dizer, dentro da teologia liberal. Ele estudou aos pés dos liberais. Porém, segundo a história da Igreja, ele rompeu com o liberalismo quando ele escreveu o seu comentário aos Romanos, né, que nós colocamos aqui um dos degraus para a gente falar um pouquinho dentro desse fluxo. Então, é um volume denso da carta aos Romanos, que Barth comentou, né, fez um estudo bíblico, teológico sobre as questões de Romanos, e ali as ideias que ele traz nessa narrativa, nesse comentário, ele expõe ali claramente que ele está rompendo com com o liberalismo teológico, ok? Bom, nós temos também outras pessoas aqui, Emil Brunner, que nasceu em 1889, viveu até 1966, e, por fim, Rudolf Bultmann, que nasceu em 1884 e viveu até 1976. Barth e Brunner, eles tinham ali segundo a história, uma briga pessoal, né? Onde Barth ele foi notavelmente um expoente, um teólogo destacado dentro do seu tempo, a neo-ortodoxia, e Brunner ele vivia um pouco ali na sombra de Barth, tentando se destacar, mas por fim acabou não conseguindo, né, ter esse destaque. Então, Barth por muitas vezes, apesar de ambos, né, ortodoxos, Barth ele rechaçou por muitas vezes as ideias de Brunner, que eram um pouquinho mais ousadas do que uma ideia neo-ortodoxa. E também, né, Barth ele rechaçou algumas ideias de Rudolf Bultmann, escrevendo até uma carta sobre as suas questões teológicas que apontavam muito mais ao liberalismo do que à neo-ortodoxia. Então, esses três teólogos beberam da fonte da teologia liberal e, por isso, há consequências aqui evidentes, ok? Então, como eu disse, o comentário de Romanos, Barth ele rompeu com a teologia liberal, ok? E aqui é uma questão importante, então, na nossa apostila, a gente encontra lá que os fatores principais e diferentes aí de Barth era sobre a neo-ortodoxia trazer uma diferença da ortodoxia acerca da palavra, acerca da salvação, né? Então, também tem um ponto de diferença sobre a doutrina do pecado, ok? A palavra de Deus, segundo a ideia de Barth, segundo a neo-ortodoxia, não é a Bíblia. Então Jesus era a palavra de Deus, ele se baseia no texto de João, capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo se fez carne. Então ele considera como sendo somente Jesus a palavra de Deus, e sendo a Bíblia um elemento complementar, né? Então, diferente da teologia liberal, Barth ele considerava que a historicidade era válida, porém ela continha erros. Então tem um pouco de reflexo aqui da crítica textual. Então Barth ele não colocava a Bíblia como sendo um livro comum, a exemplo que os liberalistas faziam, mas Barth ele considerava que a Bíblia era sim um livro dado por Deus aos homens, porém ela era passível de falhas. Então a palavra de Deus não era a Bíblia, e sim somente Jesus, ok? E a ideia que Barth deu, aqui eu busco na nossa apostila para citar os irmãos, sobre o universalismo, né? Então, Barth ele falou sobre o universalismo, a ideia dele, no último tópico da nossa apostila, diz assim: a salvação
é segundo a graça de Deus, não, perdão, eleição Bart, sim, a salvação é segundo a graça de Deus e mediante a fé, mas a eleição é universal, ou seja, Bart ele comete um grave erro sobre a sua doutrina soteriológica, dizendo que todos estão dentro de uma eleição divina, ok? Então, aqui ele dá uma ideia de universalismo. Então, não importa se nós pegarmos a ideia de universalismo, nós estamos falando que todos, sem exceção, serão salvos, independente do novo nascimento, independente de um encontro real com Cristo. Então, essa ideia de universalismo é um desvio da ortodoxia cristã. Então, se nós pegarmos aí dentro da doutrina da eleição, Deus elegeu de forma soberana, ou, se nós pegarmos uma ideia arminiana, nós podemos entender que Deus ele elegeu segundo a sua presciência e sabendo que haveriam alguns ali que não seriam salvos. Então, a ideia de universalismo de Barth, ele rompe com a ortodoxia cristã, tá bom? E a amartiologia de Brunner também, a questão acerca do pecado. Então, Brunner, ele pega um pouquinho também da herança da filosofia de Kant, um pouquinho da herança da teologia liberal, e refere-se ao pecado não como um fator da depravação total do homem, né? Que o homem peca segundo a sua natureza. Então, aqui Brunner traz uma ideia que o homem peca segundo a sua vontade, dando uma ideia de que o homem ele precisa viver moralmente, como é citado lá na sua na teologia liberal. Aqui também, segundo a nossa apostila, complementando essa ideia, o nosso autor da revista coloca: o homem peca por opção, por egocentrismo e não por sua natureza. Essa é uma ideia de Brunner. Então, isso rompe imediatamente com a teologia ortodoxa reformada, tá bom? E por último, Rudolf Bultmann, que eu já comentei com vocês, ele traz uma ideia da desmitologização. Né? O que é a desmitologização? Então, primeiro, Rudolf Bultmann ele foi um dos maiores estudiosos do Novo Testamento do seu tempo. Era um homem fluente nas línguas bíblicas, o grego, o hebraico. Ele era um intelectual, né? Então foi um dos maiores conhecedores em Novo Testamento, mas ele declinou, apesar de ser considerado um neo-ortodoxo, ele declinou totalmente ao liberalismo teológico, trazendo uma ideia de que a Bíblia, segundo os milagres que narra, ela não é um documento suficiente para o homem moderno, ou seja, né, então o nosso intelecto humano, o homem moderno, que tem contato com todas essas ciências que nós temos, essa tecnologia, ele não pode encontrar sendo uma narrativa real a questão dos milagres de Jesus, por exemplo. Então, como pode um homem com intelecto elevado acreditar nessas questões de milagres, essas questões sobrenaturais, né? Então, ele faz a proposta da desmitologização, onde ele propõe que todo o conteúdo bíblico ele deve ser considerado como verdadeiro quando se trata da historicidade. Quando se trata dos milagres, ele deve ser retirado. Então, tirar todos os mitos. A desmitologização é isso. É tirar o que eles chamam de mitos, os milagres, os acontecimentos sobrenaturais, tirar das Sagradas Escrituras. Então, apesar de tão intelectual, de ter contribuído tanto com o seu tempo em alguns aspectos teológicos, Rudolf Bultmann ele comete esse erro gravíssimo, podemos chamar até de uma heresia, né? Porque quem não acredita que a Bíblia é infalível e ela traz todo um conteúdo riquíssimo e verdadeiro controlado por Deus, ele pode, nesse caso aqui de Bultmann, talvez ser chamado um herege. Um outro ponto também que Bultmann traz para a herança cristã, ele
havia uma tensão muito grande no liberalismo teológico e até na neo-ortodoxia sobre a questão da busca do Jesus histórico, né? Então, qual que é a ideia que Bultmann dá? Ele dá a ideia de que é, o Jesus histórico ele não pode ser encontrado. Então, é como se fosse uma cebola em camadas, onde o núcleo da cebola seria o Jesus real, histórico, e as camadas que foram sendo cobertas posteriormente pela doutrina dos apóstolos, pelos escritos paulinos, eles protegeram. Então, hoje a nossa geração não tem condição de chegar realmente no conhecimento de quem foi Jesus, segundo Bultmann. Também é um erro grave. Eles entenderam que os discípulos criaram, né, esse Jesus de um ponto de vista que não é real, ok? Então, por fim, meus irmãos, nós podemos ver que foi um período aí de muitas produções teológicas, século XVIII, XIX e XX, começando com base no iluminismo, depois nós viemos aí para a teologia liberal, tivemos o fundamentalismo e a neo-ortodoxia. É uma produção teológica muito densa, porém muito desviada da ortodoxia cristã que nós pregamos nos dias de hoje. Então, muitos dizem que o bom da teologia é a teologia antiga, né? Mas é um fato de que nós devemos conhecer sobre essas questões e, se possível, nos aprofundarmos, mas nós temos que ter uma mente firmada nas verdadeiras doutrinas bíblicas, crer na suficiência, na inerrância bíblica, para que nós não caiamos na cilada, porque é algo atrativo para quem lê a ideia desses homens aí, tá ok? Por fim, bom, nós chegamos então aqui ao fim de mais uma aula do nosso Instituto Batista Teológico e, se Deus quiser, em breve estaremos presencialmente compartilhando o conteúdo das próximas aulas com vocês, tá ok? Que Deus os abençoe em nome de Jesus Cristo.